E começamos mais um Voe Maridos, a série especial do Voe Borboleta com os maridos. A gente tá querendo saber dos maridos o que eles acham do movimento Voe Borboleta. Ninguém melhor do que eles que estão com a gente o tempo inteiro para dizer se, ei, tá tendo transformação nessa mulher ou não. Então nós estamos muito empolgadas com essa série Voe Maridos. Estamos tendo muitos feedbacks, os maridos estão curtindo vir aqui falar, já estão voando alto aí, contando pra gente os testemunhos. Temos uma lista de maridos querendo participar, alguns estão fugindo, tal, mas a gente vai chegar lá. E cada vez eu tô recebendo aqui para entrevistar um marido de uma das borboletas. Comecei com os maridos das borboletas que começaram, né? As mulheres que... Vocês lembram como que começou o Voe Borboleta, né? O Voe Borboleta começou com o curso Educando com o Espírito Santo, lá em casa, 15 mulheres, ou 13 mulheres, não lembro. E aí a gente foi se descobrindo, né? Era para ensinar, educar as crianças a ouvir a Deus e ter saídas na educação das crianças, mas nós é que fomos educadas. E aí começamos a voar e a perceber que a gente estava ganhando liberdade, e aí que surgiu as tais das borboletas, as mulheres começaram a voar. E aí, gente, a gente resolveu agora ouvir os maridos para ouvir o que os maridos falam disso. A gente já ouviu aqui o marido da Paloma, quem conhece a borboleta Paloma, incrível Paloma. Então a gente ouviu o Alisson aqui, foi assim emocionante a live dele, as coisas que ele contou e como através do Voe Borboleta ele mesmo viveu transformações maravilhosas. E depois... Quem mais que a gente recebeu? A gente recebeu o Fagner. Ele é casado com a Mariane. A Mariane também estava na sala da minha casa, no primeiro Educando com o Espírito Santo. Hoje ela é minha super, mega staff, braço direito no Educando com o Espírito Santo. Um dia ela chegou e falou assim, vamos organizar esse conteúdo aqui. Sentou e colocou tudo na linha para mim. Eu falei, uau! Não sabia que você tinha esse dom. Então ela me ajuda muito sempre quando eu preciso em tudo do Educando, tá sempre comigo nessa área. E foi muito legal a live também. O perfil tanto do marido da Paloma quanto do marido da Mariane tem muito a ver com igreja. Os dois trabalham em ministério, né? Fizeram teologia, então era esse perfil. E aí a gente começou a receber outros homens com outros perfis também. Também veio aqui o Fábio Lugarini, esposo da Mari Lugarini, a Mari que está sempre fazendo louvor pro Voe Borboleta de uma forma incrível lá da House Church, e tem sido muito bom ouvir também, ele que é pastor, que também trabalha numa multinacional. Então você vê que são vários perfis diferentes. E aí me escreveram, cadê os maridos que não são pastor? Claro que tem, claro que tem. E aí a gente recebeu o Jairo, que é o esposo da Fabiola, contou cada experiência maravilhosa e profunda. Ele também trabalha em uma empresa grande e trabalha bastante, tem um ritmo também acelerado, e a Fabi viveu coisas maravilhosas, né? Ele testemunhou que era uma mulher que vivia presa no medo e ele percebeu a mulher depois livre do medo. Então ele testemunhou assim coisas maravilhosas sobre o que mudou na casa dele quando a mulher dele saiu de casulos. E foi muito legal ouvir ele falar, porque a gente ouve sempre a Fábio contar. E é muito legal o marido. E sabe que está sendo muito bom para as próprias borboletas assistir os maridos falando. É muito gostoso a gente sentir, escutar o nosso marido falando com o maior orgulho da gente, né? E eu tô brincando aqui que as lives são sobre as borboletas. A gente chama os maridos para falar delas. É muito legal, a gente exercita essa liberdade, essa transparência. Claro que eu peço para eles conversarem com a mulher antes. Tem uns que falam assim, não precisa, tá tudo liberado, o que a gente for citar já tá acordado. E é muito legal essa transparência, porque a gente não tem nada a esconder. Tudo que a gente vive é para ele, por ele, né? E todos os desafios a gente sabe que a gente vai vencer, que a gente ganha chaves, né? E a marca do Voe Borboleta é isso, né, gente? A gente, como mulheres, tem vivido desafios, vencido, e aí a gente pega essas chaves e divulga essas chaves para a mulherada, para que não precisam perecer também para chegar nas chaves que a gente teve. Então a gente facilita a jornada das mulheres, por isso que tem tanta gente maluca aí pelo Voe Borboleta, né? Porque o Voe Borboleta ajuda, impulsiona, traz chaves e ajuda a tua caminhada em todas as áreas, e a gente tá assim...
mês por mês aumentando as áreas de influência, né? Cada vez que uma borboleta desperta e fala, quero falar deste assunto, a gente abre espaço e a gente tá multiplicando isso. E realmente eu acredito que uma das formas que a mulher desperta é ouvindo outras mulheres. E é incrível quando a gente ouve uma experiência de uma outra mulher como a gente. E ouvir a experiência de uma outra mulher real, vivendo coisas e falando coisas que não se fala, né? Falando coisas que a perfeição das redes sociais não mostram. Aí, gente, dá um start lá dentro da gente e a gente olha, se ela pode, eu também posso. Sou igual, nossa, não sou diferente, né? Eu realmente posso ser igual, alcançar o que ela tá alcançando. Então, a gente fala muito das nossas falhas, dos nossos problemas, e não é vergonha nenhuma, né? Na verdade, isso é um ato de coragem, a gente abrir essas coisas, porque a gente sabe que quando abre e mostra como que a gente venceu, você que tá ouvindo aí também vai vencer, também vai se encorajar. E tudo que a gente faz no Voe Borboleta é para trazer isso para vocês, é para que vocês olhem e falem, é para mim também, é para mim também, é para mim também. Então, gente, tem um monte de borboleta online, sempre vocês podem ir perguntando aí, elas escrevem para vocês. Nos nossos comentários sempre rola a palavra livre, vocês podem dar palavras umas para as outras, do que sentir, do que perceber. E daqui a pouco eu vou chamar o nosso marido de hoje. Quem será? Qual borboleta? Qual borboleta que a gente vai falar hoje? É uma borboletaça, gente do céu. É o Milton que vem hoje e ele é casado com a Ju que a gente brinca que chama ela de Ju Babytub por causa da empresa que eles têm, mas é a nossa Juliane linda. A Ju, gente, tem uma história muito legal. Antes de chamar o Milton, eu vou contar para vocês como que a Ju apareceu na minha vida e como que ela apareceu no Voe Borboleta. Então foi assim, chegou uma época que eu comecei a sair, a ministrar em muitos lugares, dar palestras, e minha agenda começou a ficar cheia, e era mulher pedindo ajuda para tudo quanto é lado. Eu abria minhas redes sociais, um monte de mensagem, e filho, criança, casa, projetos, trabalho, e essa mulherada toda despertando, e eu tentando gerar conteúdo para elas e ajudar uma a uma, e nessa loucura, chegou no fim do ano, eu falei assim, eu vou para aquele hotel que a gente vai e eu vou relaxar. Eu não vou falar com mulher nenhuma. Esse era o meu propósito, nem um pouco divino, mas muito egoístico. E eu falei pro meu marido, você relaxa aí que eu vou relaxar, tá bom? Ele, tá bom, beleza. Ele só me olhou assim, tipo, não vai funcionar esse negócio da Gisá, né? Toda vez que eu falo, eu não vou falar pra ninguém nada. É o contrário que acontece. E aí, cheguei lá, né? Primeiro começou com o maridão lá, chegou a mulher que foi arrumar o quarto, a camareira, e eu falei, deixa eu zarpar aqui, porque é mulher, né? Daqui a pouco ele me empurra aí pra falar com essa mulher. E eu, fingi que não vi nada que estava acontecendo na vida da mulher e saí pra fora do quarto. E ele lá, conversando com ela, quando eu vi, ela já tinha sido curada do joelho, ele teve uma palavra de conhecimento, perguntou pra ela se ela tinha dor do joelho, ela falou, tenho muito, tá me atrapalhando no dia a dia. Já orou por essa mulher, ela já foi curada, ela já tava chorando no quarto, e de repente ele olha assim pra mim e fala, escute, a filha dela tem um problema no útero, me olhando assim, tipo, você, né, tipo, a sua área, quantas mulheres você ora e é curada, né, ele tinha falado pra mulher já, e eu olhei assim, tipo, e eu com isso, eu tô de biquíni, as crianças de biquíni estão indo pra praia, e eu falando de canto assim pra ele, então vem orar aqui pra mulher, e eu tô indo pro piscina, aquela cara bem, eu não quero falar com ninguém, e as crianças tudo prontinha me olhando assim na porta, né, gente, cabeçudinho aqui foi embora, se mandou ele lá, orou pela mulher, né, depois a mulher veio testemunhar as coisas, Deus não precisa de mim, ainda bem, né, faz o que ele quer na hora que ele quer, e aí eu vou pra piscina e começo a boiar na piscina com as crianças. E boiando na piscina, eu falei, aqui só vou ficar boiando o dia inteiro. E aí chega uma mulher perto de mim, começa a boiar perto de mim. E eu falei, ai meu Deus, essa mulher tá se aproximando. Pânico de mulher, olha só. A mulher chegando perto de mim. E eu lá com as crianças e tal, dela, oi, né? E perguntava. E ela começou a perguntar um monte de coisa. O que eu fazia? E eu dando voltas. Eu falei assim, eu não vou falar que eu dou curso, não vou falar que eu dou curso de educação de filhos. E ela tinha 3 filhos. E eu rodeando. De repente ela falou, mas o que você faz? Dá uns cursos aí, uns cursos. E daí ela me pressionando, né? Eu falei, eu não vou falar o nome do curso, porque se eu falo que eu dou o curso Educando com o Espírito Santo, as mulheres piram do meu lado, né? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? Educando com o quê? E já começam a perguntar, daí já começa a contar testemunha, daí quando você vê aquele fuzuê, já, né? Então eu tava,
E ela perguntando, gente, eu resisti. E eu não falei. Falei, é um curso aí, tá? Ela, nossa, que legal, nessa área de educação. Ah, sim, começou a me dar umas dicas, Instagram e tal. E ela se chegando e não saía. Eu boiando e ela boiando atrás. Falei, meu Deus do céu, essa mulher não vai embora. E daí ela, toda simpática. E aí ela chegou perto de mim e falou, então você é de Curitiba também, tá? Eu vou te dar um presente, eu vou levar uma banheira pra você, né? E eu com um nenenzinho pequenininho, falei, tá bom. Tipo, aquelas coisas que a gente acha que nunca vai levar, né? E aí, gente, voltei pra Curitiba. Gente, não é em Curitiba, era lá em Foz do Iguaçu. E aí voltei pra Curitiba, não é que ela enfrenta debaixo de chuva, me bate a campainha lá, é ela, né, trazendo a banheirona, Baby Tub, gente, aquelas gigantavas que eu sempre publico pra vocês, maravilhosa, que a criança fica dentro, né, que é um furosão. E eu, naquela época, tava dando banho, criança no colo, não conseguia tomar banho, não conseguia limpar nada, né? Tipo, super difícil, tinha que depender de estar alguém em casa e as outras duas crianças, então aquele fuzuê, né? Nunca curtindo muito banho. Gente, ganhei aquele negócio, eu conseguia pôr o nenê sentadinho ali, tomava meu banho, o nenê brincava. Falei, gente, que presente maravilhoso, que mulher maravilhosa, né? Que me trouxe isso de presente. E ali começou uma amizade, a gente começou a conversar. Quer dizer, não, a gente nem conversou, só recebeu o presente, foi ali, pá, não conversou, gente. Aí me chamam para fazer o curso Educando com o Espírito Santo num lugar, e nesse lugar era a igreja C3, e não é que ela vai nessa igreja um dia a convite de não sei quem e aparece a minha carinha no telão, olá, venha para o curso Educando com o Espírito Santo, nossa próxima edição será aqui para vocês, tal. E ela, a mulher da piscina! Os olhinhos da Ju deve ter brilhado, né? E não é que ela se inscreveu, ela e o Milton, no curso. Gente, estavam lá. E aí começou a nossa amizade. Hoje, gente, eu agradeço a Deus que a Ju ouviu o Espírito Santo. O Espírito Santo falou assim, cola nessa aí. Ela não queria nem saber quem era, de onde era. Ela colou, né? Eu que não tava ouvindo naquele dia, tava muito desobediente. Mas mesmo que quando a gente erra, a gente é desobediente, cabeçuda, Deus nos ama e Ele está fazendo de tudo para que as coisas cooperem para o nosso bem. E ela ouviu, né? E pelo bom ouvir dela, hoje nós estamos juntas e ela é uma peça fundamental no Voo Borboleta. Ela tá sempre sensível, né? A gente vai falar um pouquinho mais dela. Vou chamar o Milton aqui. Vamos ver qual o perfil que ele vai estar. Se ele vai estar com o dela ou com o dele. Achei. E aí, eu ganhei um amigão, o Milton. Gente, como eu amo esse cara. E ele e o Conrad vão aí surfar de vez em quando, vão para cursos juntos, então estão aí, ó, tete a tete. Então é uma amizade muito gostosa que a gente tem, né? Então é muito bom, né? Quando você se dá bem com a mulher e o marido se dá bem com o marido da sua amiga, é algo perfeito. Aí, ó, o meu amigão. Oi! Nossa, que Isso barba! Gente, daí, faz tempo que eu não te vejo. isso daí é porque com barba o Ah, milagre é maior. sabia O, que mi- o vinha. milagre, o milagre do rejuvenescimento quando cortar. Ah, entendi! Não vou falar isso pro Conrad, senão ele vai ficar assim, né? Não. Mas sabe que é verdade? A Ju riu e ia atrás. Sabe que é verdade? Olha, gente, tô pensando nisso aqui, sabe por quê? Porque quando ele tira, as crianças pedem pra tirar, ele tira, fica todo mundo assim em cima dele, ai, como é delícia. E eu fico toda beijando ele, falo, ai, eu lembro quando você era adolescente, que delícia. Eu acho que é por isso que ele deixa, assim, que daí, quando tira, dá. Dica sua, Milton. Você deu dica pro Conrad. Esse dia a gente foi dar uma surfadinha e eu já tava com a barba um pouco grande. Aí eu já falei pra ele, ó, no meu aniversário eu vou cortar. Mas daí eu Boa. fiquei com barba muito branca, né? Então não fica com a cara de uns 10 anos mais velho. E às vezes é assim, né? Às vezes o Conrad chega, então, e o olhinho brilhando, eu já sei que ele vai dizer assim: vou surfar com o Milton amanhã. Já conheço o Nossa, olhar. Então, com aquela cara assim, tipo, eu vou respirar e entrar naquele mar com o meu amigo. É bom, a gente incentiva. Eu e a Ju vamos ficar louca, né, em casa com as crianças, mas é bom, é bom. Ju, vamos a marcar Ju um ama que eu surf, vá. nós duas? Fala pra É, ela. ué. Eu vou falar pra ela. Aí, ó, ela A do gente meu não lado. surfa, mas a gente não surfa, mas a gente vai, fica lá e volta. Mas você sabe, Gi, que eu vi uma foto tua com uma Ah, prancha, não é daquelas pranchas bodyboard, não, com prancha mesmo, mas sleeve. era só pra tirar foto. Ah, é? Eu me O empolguei. Conrad me empurrava na onda. Eu não conseguia remar para entrar. Então eu sempre ia com ele, daí ele ficava empurrando. Aí não era muito legal para ele, né? Então eu só ia lá para ficar assistindo. Ficava 5 horas no mar só para fazer companhia. Isso é quando é namorado, né, gente? Porque depois não faz mais esses esforços. E eu lá, né? Não.
depois aí eu comecei a achar muito perigoso, daí fiquei no bodyboard mesmo, mas nunca fui muito próspera nessa área, não, não é a minha área. É. Ó, o Mauri Ó, dizendo que a Maurício, gente não tá levando ele lá. revelei. Borboletos homens, então fiquem atentos que a gente vai fazer um grupo aí para vocês. Eles estão indo de verdade, ó, e olha que dão umas fugidas boas, é muito bom. Ele volta renovado, né? É muito bom, né? É muito bom. Vocês precisam disso, né? Isso faz parte de vocês e é muito bom. Eu tento me virar nos 30 aqui para dar conta, para que vocês possam ir. E vamos falar desta mulher maravilhosa, que é a Ju. Primeiro eu vou apresentar você para quem não conhece, né? O Milton, ele é empresário, super empresário, tem um olhar lá bem além, né? A gente ama conversar com você e ter os insights que você tem. E, e o Milton, então, é o esposo da Ju. E a gente hoje vai falar sobre essas transformações, né? Então, Milton, eu queria que você falasse assim, de primeira pra gente, porque o contato de vocês com o Voe foi via Educando com o Espírito Santo, e você foi junto no começo, né? Então não foi daqueles Sim. maridos que não sabia nem o que estava acontecendo e a mulher chegava com aquelas coisas, você meio que já sacou o que era ali, mas mesmo assim não nos conhecia, né? Profundamente, assim. O que te passou pela cabeça? Como é que foi ver a tua mulher nessa jornada, nessa caminhada com essas mulheres, né? Talvez saindo de casulos, o que você percebeu? O que você percebeu em casa? O que você percebeu com as crianças? Enfim, é uma live bem livre, nós queremos te ouvir. Bom, na realidade, até esse comentário teu de eu estar junto lá com a Ju é uma característica nossa, né? A gente, eu e a Ju, a gente tem uma caminhada assim com Deus mesmo, assim, direto, tem 16 anos agora. E é sempre junto, né? Sempre junto em tudo, sempre junto em... A nossa própria história é muito interessante, porque a Ju foi um pedido que eu tinha feito para Deus em detalhes, né? Uma pessoa, eu vou contar esse testemunho porque ele é um testemunho muito importante, Conta, até conta. mas antes eu vou falar de primeira, como você pediu ali na questão do Educando. A nossa porta de entrada para conhecer esse trabalho, o Movimento das Borboletas, foi o Educando com o Espírito Santo, que eu particularmente considero uma das coisas mais importantes, porque na verdade, Educando com o Espírito Santo, ele vai tratar muito mais, na minha opinião, dos pais do É. que da criança. A criança, ela vai levar, digamos assim, o troco, né? Ela vai levar o que sobrou de bom, mas a gente vai levar a essência, né? O pai e a mãe tem que modificar com certeza e modifica a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de observar cada filho, né? E eu tive uma passagem de muitos anos na área de consultoria e sempre na área de consultoria, onde eu fui mais forte, mesmo que os contratos a gente fechava lá contrato com uma empresa para dizer quanto que era sei lá, o lucro líquido, a estruturação administrativa e tal, mas na verdade eu estava analisando todas elas, 100% das que eu dei em diversos estados do Brasil, foi a solução de conflitos, que foi o forte da consultoria, que é uma característica que eu tenho. E eu educando com o Espírito Santo é sensacional quando você faz aquela identificação de cada um, como que é, etc. Isso vale para o adulto, isso vale para uma série de coisas. E aí vem a complementação quando você vai olhar a escola do alto, né? Que eu acho que eu fui da primeira turma, não sei se foi a primeira turma, Foi a mas primeira turma. é, e aí eu acabei indo um pouco na segunda também. Até uma vez eu estava num curso lá, o Conrad veio para mim e falou: O que você está fazendo aqui, cara? Você já fez isso daqui, você tinha que estar no outro. Eu falei: Conrad, eu estou aqui. Vou aprender mais, né? Um pouco mais. Porque é aquilo que eu. Todo curso que a gente abria tava lá inscritos, Milton e Ju. Eu falei, gente do céu, por que vocês estão se inscrevendo nos cursos tudo de novo? Eu falei, vocês já são equipe, nossa, o que pensa em se inscrever? É, A gente brigava com eles, que eram muito fofinhos os dois, mas, mas, juntinhos, né? mas é aquilo que o Conrad falava lá, a repetição é importante. É. Porque a tendência da gente, eu te digo, eu tenho lutas diárias, não vou te dizer que é semanal, é diária. Da gente dar um retrocesso em algumas questões. É muito importante a gente estar sempre tentando se renovar e com a cabeça aberta para isso. Então, eu acho que Aluno educando. destaque, o Milton foi aluno destaque, tá na escola do alto, dizendo aqui, gostei, hein?
Não, É, mas a gente não tem que fui, né? repetir mesmo, sabe, Milton? Eu sinto que a gente precisa dar esse curso agora, Educando com o Espírito Santo. Eu que preciso repetir. Quando eu dou, eu renovo a minha mente de novo Pois e é. aplico as coisas de novo. É um negócio que a gente tem que realmente. Eu entendo o que você está falando. Não, é muito bom. Né? E eu vou te dizer, esse momento que a gente está passando no Brasil, no mundo, né? Eu nunca vi tanto, não que eu tenha tido sucesso 100% nisso, né, eu e a Ju, mas eu nunca vi tão importante os ensinamentos que existem no Educando com o Espírito Santo por esse momento de estar recluso em casa, sem aula, as crianças não têm onde extravasar, não tem aquele convívio social com seus amigos, não estão extravasando e tal. Isso está sendo muito difícil, na verdade, para todo mundo. Então, eu acho que esse Educando com o Espírito Santo, nesse momento, é essencial, assim, quem tem esse conhecimento, eu acho maravilhoso, né? Então, eu sou Comecei meio hoje, que... Milton. Comecei hoje a gravar, meio empurrada aqui. É? Eu não queria por causa da correria. Fui meio pressionada pelo público, pelo marido. Ele falou, vai agora, pum, me empurrou para lá. E É. comecei, né? Meio assim, mas vai dar certo. Em uns 3 dias a gente termina e já vamos lançar aí para essa mulherada que tá pedindo, com certeza. Vai ser... Você não vai ter ideia do quanto vai ser um sucesso, uma bênção que vai ser. Amém. Você vai ver. Eu sou Amém. suspeito, eu pego nas viagens que eu tô, às vezes com ele, na ida e na volta, a gente bate altos papos. Eu falo desse curso de gravar e ouvindo Deus. Sim, tem que gravar. Tem que gravar. Tem que gravar urgente e assim, proliferar na questão de YouTube, de tudo que puder fazer para divulgar, porque vai ser muito bom. É libertador, né? É uma É, coisa que vale a pena. é. Outra coisa que é muito interessante é porque a questão do Educando com o Espírito Santo, tanto o Voo e Borboleta, quanto Ouvindo Deus, esses são ensinamentos que, uma das coisas mais importantes, eu acho, que é levar para a tua igreja. Porque você tem um papel dentro da tua igreja. E às vezes, as palavras da igreja são uma bênção, todas são maravilhosas, mas às vezes a gente tem um ministério dentro da própria igreja, e às vezes você tem um ministério fora da igreja. Na verdade, o meu ministério e da Ju fora da igreja é maior do que dentro da igreja. Esses ensinamentos para você identificar certos momentos que a pessoa está passando, certos momentos que ela está vivendo, e onde que está a raiz disso. Ontem mesmo eu tive uma visita que foi solicitado para eu fazer, um amigo, né? Ele é um amigo, é um empresário, e justamente essa questão da raiz, a gente buscou nessa conversa para conseguir achar aquele momento daquele sentimento negativo, aquela mentira que estava vindo. Então isso eu acho importantíssimo, né? E eu acho que todos têm, todos têm essa possibilidade com esse aprendizado de ajudar os outros. Não precisa ser um consultor, não precisa ser um pastor, não precisa ser, né, nada disso. Então, porque a verdade do Espírito Santo ela é livre, ela está solta, é só você levantar a mão e pegar. Então, quando você faz esse ato, você diz o teu sim, você espiritualmente você abre a porta para aquilo entrar, né? E eu Uhum. acho isso tremendo, né? Eu Vai. acho que essa é maravilhoso. E a questão da Ju, né? Isso. O testemunho lá é muito legal de contar essa história, porque imaginem só, eu não sei, Gi, se eu começar a ficar. Você falou, né, que você era a pessoa que você pedia. Você pedia para Deus assim, nos mínimos detalhes e ela já veio assim, né? Sim, Conta pra exatamente. gente. Se eu devagar muito, você me interrompe, Ah, tá? vai que nós adoramos essa Mas é história assim, aí. eu estava passando um período na minha vida que foi muito bom, né? Eu digo assim, tem muitas pessoas que passam coisas ruins às vezes, né? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Mas esse momento que você contar essa história que eu não vou contar, mas é um momento muito ruim, ele para mim hoje é um dos momentos mais que eu agradeço a Deus, Olha. porque eu estava precisando daquele momento. Hum, Aquilo estava me alimentando algumas coisas não estavam me alimentando de coisas boas. Eu estava dando muito foco em trabalho, muito foco em projetos e tudo. Eu era bem razoavelmente novo e aquilo estava me levando até um momento foi sadio, depois ele não ficou mais sadio. Esse momento houve um mover de Deus e eu fui por uma reunião. é, eu vou falar porque é um testemunho muito bom. Essa pessoa, inclusive, eu quero encontrar ele um dia. Ele é um cristão até hoje. Eu vi um vídeo dele esses dias. É o presidente da Plásticos Juquitiba, e lá em Juquitiba. E eu só vi ele uma vez na minha vida.
e essa pessoa, ele ia fazer uma embalagem especial para nós, né? Eu era sócio de um negócio que vendia na televisão cremes, etc, etc. E aí ele ia fazer esse tal de especial. Ué, pausou aqui? Você? Tá me ouvindo, gente? Escrevam aí se tá me ouvindo, porque aqui pausou o Milton. Ah, Aí agora voltou. sim, agora sim. E aí eu me atrasei nessa reunião, não era um perfil que eu tinha, ele era o presidente da empresa, etc. Eu cheguei lá todo pedindo desculpa, ele me recebeu assim com muita rapidez, porque eu já estava muito atrasado. Quando ele pegou na minha mão para cumprimentar, ele não soltou mais a minha mão. Eu tinha ganho a minha Bíblia, isso foi em 2002. Eu tinha ganho a minha Bíblia em março de 2002. A Bíblia que eu tenho até hoje, uma Bíblia de estudo. Do sócio que eu tinha na época, que era de São José do Rio Preto, que trabalhava nessa área, né, de estética. Ele não largou da minha mão. Imagine você, sem conhecer a palavra direito, você vai numa reunião de negócio, o cara te segura, o cara tem 1,90 m de altura, te segura na mão e não te solta mais, fica olhando firme no teu olho. E aí aquilo começou a me deixar constrangido, porque eu falei, pô, o cara tá bravo que eu me atrasei. Ele começou a lacrimejar o olho, começou a derramar lágrimas e disse assim, filho, não te conheço. Mas quando eu tenho um recado de Deus, não me interessa quem é. Eu simplesmente eu dou o recado. E Deus manda te dizer que o teu coração está despedaçado. E Deus tem visto você da forma que você está, mas Ele vai te dar um coração 100% novo. Mas Ele quer você se aproximando dele. Eu caí em choro na hora e tal. Ele não fez a reunião. A reunião acabou. Eu fui embora. E voltei de Juquitiba para Curitiba, nem fui para São Paulo. E eu vivia em São Paulo, de ficar 15 dias lá, 15 dias aqui. Quando eu voltei, eu pedi para Deus que Deus, se fosse aquilo fosse Deus mesmo, que Ele me desse, me renovasse o meu coração, etc, etc. Eu liguei para esse meu amigo lá, em São José do Rio Preto, ele disse assim, Deus te deu uma chance para que você possa pedir em detalhes uma pessoa para a tua vida, como diz na palavra, que suas petições sejam conhecidas em detalhes. Eu respondi para ele assim, não, não é assim que faz. Porque Deus é soberano, quem sou eu para pedir em detalhe? Aí ele emendou e disse assim, então agora pode pedir. Porque agora eu sei que Deus vai te dar em detalhe. Ah, olha só. E eu comecei a pedir em detalhes mesmo. A altura, exatamente como a Ju é. A altura, cabelo encaixado, tudo, corpo, detalhes. Detalhes mesmo. E pedi que Caprichou ela no me tratasse. pedido, hein? Caprichou no pedido que veio. Lindona. Cara esperto, né? Certo. Aí eu falei assim, mas que me trate como eu deva ser tratado. Porque também, nessa hora, eu pensei, você não pode ser um hipócrita, né? De vá, que me faça isso. Essa seara, eu estava engajando ainda, né? Então, você tem que ter cuidado, né? E Claro. aí foi. Olha os erros. Eu saí na época, eu morava sozinho, eu saí de casa com 16 anos. Então, eu morava sozinho já há muitos anos. E aí eu saía e achei a pessoa. Achei. Mas imagina, você vai procurar se você pediu para Deus. Você pediu para Deus, Certo. descansa. Descansa. Ah, mas fica de Eu fui olho, lá né? e Senão- não achei a pessoa. Não é, não. Aí conversei com a pessoa, acabei tendo um relacionamento muito simples, relacionamento sem aprofundar, porque eu mesmo não queria aprofundar. Na terceira saída com esta pessoa, caiu uma chuva. E eu tive que pegar essa pessoa na garagem. A mãe dela me viu. Me vi que a mulher ficou me olhando meio estranho, mas eu sempre fui um cara que me dei bem com todo mundo e tal. Tá bom, saí com ela, jantei, deixei em casa, fui para São Paulo no outro dia. No outro dia eu me encontrei com aquele sócio. Cheguei para ele, pasme, olha essa história. Essa história até hoje ele tira sarro de mim. Eu na Marginal Tietê, com o celular na mão, tocou o celular, eu olhei para ele e falei, tá aqui, ó. Aí, ó, aquela mulher que eu pedi para Deus, ó, tá aqui, ó. Tá tudo resolvido, Deus é maravilhoso, tá tudo certo. É essa daquele sério, mas já? Nossa, mas como foi rápido? Falei, não, você quer ver, ó, quer ver, ó, dá uma sentida como é que tá o negócio. Eu, alô? Daí do outro lado ela dizendo assim, oi, tudo bem? Eu, oi, tudo, e você? Não, eu só queria te dizer um negócio, vai ser rapidinho. Eu não quero mais te ver, tá? Só para te avisar. Aí,
Aí eu falei, sério? Eu comecei a me encolher e ele tira sarro até hoje. Resumindo, aquilo foi um ensinamento para dizer assim, quando você pede para Deus, não saia procurando. A bênção vai vir atrás de você. Só creia, só creia. E esqueci, né? Aí foi. A Ju, a gente tem um cruzamento de diversas ações de Deus para eu e a Ju estarmos juntos. Desde eu ter batido o carro e o carro que um amigo meu me emprestou sem eu pedir, porque ele ia ficar na Alemanha há 2 meses, é o carro da pessoa que a Juliane, na época, tinha um namorinho. Então ela enxergava esse carro, esse carro cruzava, porque eu estava sempre perto do bairro dela, ela cruzava, olhava, era eu. Pegadinha. A gente se... Pegadinha. Ela foi Pegadinha do malandro. Ela foi num aniversário, a amiga dela perguntou de mim quem era eu. E 2 amigos meus, querendo baixar, né, aquelas coisas de aniversário e tal, vieram me chamar umas 7 vezes. Eu dizia, eu não vou falar com ninguém, porque eu estava naquele propósito de não quero ninguém, não quero nada. E eu fui, por tanta insistência dele. E eu disse, eu vou arrancar o telefone dessa menina e vou te dar. Se esse é o teu problema, eu vou te dar. Eu cheguei, tinha uma morena e uma loira. Eu fui direto na morena, que é a Ju. Ela levei um soco atrás do outro, né? Quase me mandou embora diversas vezes. Mas arranquei o telefone dela, usei de uma mentira, infelizmente. Mas arranquei, falei que ia fazer uma festa, ia convidar elas e tal. Não ia fazer festa nenhuma. Caíram no conto. Caíram no conto. Resumindo, nem era a Juliane que perguntou de mim, era amiga, não era ela, não tinha interesse nenhum em mim. Só que no outro dia a gente se cruzou num shopping, eu fui conversar com ela, eu fui falar da área médica, que eu trabalhei 12 anos na área médica, e eu gostava muito, gosto até hoje, e fui conversar com ela sobre saúde, sobre alimentação, percebi que ela tinha uma alimentação péssima, isso na época eu já comecei a conversar. Nisso a gente se cruzou na rua uma outra vez, e assim foi. Até a gente se cruzar num aniversário 6 meses depois. E a coisa foi se encaixando. E pasme, você estava não sei que ano que você estava na Globo, mas a Globo fez um programa que era... Solteirões. 30 anos. Solteirões, 30 anos. Eu tinha acabado de fazer... Eu tinha acabado de fazer... Eu estava nascendo ainda, Milton. Ah, você é muito nova, né? Mas ela... Sabe aquela Masa? Não sei o que, Masa? Sim. Então, aquela que fez o trabalho. Foi marcado com 6... Isso, foi marcado com 6 homens lá e me escolheram, não sei quem que me indicou. Eu tinha acabado de fazer 30 anos. Isso saiu com 7 minutos ao vivo lá e tal. No final, eu já conhecia a Ju, já estava fixado na Ju. E já era um trabalho de Deus, não lembrava mais do pedido que eu fiz para Deus, não lembrava, isso é muito importante, eu não lembrava, e daí no final, termina esse episódio lá da TV lá, ela perguntando para mim assim, qual seria a tua dica, qual seria a tua, né, alguma coisa assim, eu diria assim, não vá atrás da borboleta, arruma o teu jardim que a borboleta vem. Não vá atrás da borboleta. Arruma o teu jardim que a borboleta vem. Ô, louco! E acabou o programa. E acabou o programa. Acabou o programa com essa frase. Eu vou achar esse programa. Não, tenta achar, Gi. Tenta achar, de verdade, eu te dou um ano depois. Aí, a Juliane assistiu esse programa também, porque eu tinha falado para ela assistir. Ela estava na praia. E disso a gente começou a namorar depois de um tempo e tal. 6 meses de namoro, eu estou sentado na praia com a minha sogra do lado. É como se fosse uma voz, mas não é uma voz, é um pensamento, né? O Espírito Santo. Ele disse assim, olha aí, olhe para frente. Eu olhei e ela estava andando. Eis a mulher que eu te dei, da forma que você pediu. E eu comecei, daí vem toda a lembrança de todo o pedido. Vinha linha por linha. Eu tinha até uma borboleta tatuada. E ela tinha uma borboleta tatuada nas costas. Né? E então, que eu não pedi essa borboleta, tá? Na verdade, eu não tenho nada a ver com tatuagem, mas eu não sou contra, mas não tenho nada a ver com tatuagem. Mas, era só pra você saber, que era tudo verdinho, tem uma borboleta. Exatamente. E aí a gente começou a namorar. A partir desse dia,
A gente nunca mais se largou. Assim, é muita história. A O partir Milton daí é tem um muita grude. história. O Milton é um grude dela. Tão bonitinho. Eu É, acho fofo isso. é. E a gente teve muita experiência com Deus, porque a gente se jogou muito forte para Deus junto nessa época, 2004. A gente se jogou muito. Foi muito importante porque nesse ano foi um ano bem difícil. A Juliane, ela é muito heroína nesse ponto, porque ela pegou um cara de 30 anos, ela tinha 17, 18, eu tenho 12 anos e pouco de diferença entre eu e ela. E, e simplesmente ela pegou eu num momento muito crítico financeiramente, eu vinha num viés muito forte, e esse foi o ano 2003 para 2004, um ano muito ruim. Quem não lembra, não é dessa época, o dólar estilingou de 1 e pouco para 4. Eu Derrubou era muita gente. 100%, eu era 100% importador, 100%. Ah, então. Todos os negócios eram. E ela aguentou isso, porque eu caí num patamar financeiro muito mal mesmo. Foi uma grande experiência, muito forte com Deus nesse momento. Eu agradeço a Deus por isso. E ela participou de tudo, de tudo. Estava comigo do lado, 100%. E a gente enfrentou tudo junto e com muito amor e com muita compaixão. E eu acho que esse foi o grande segredo. É você sempre ter amor na frente. Não só do casal. Amor pelos outros, assim. Compaixão. Eu acho que um dos segredos de você ter uma vida abençoada com Deus é a forma como você enxerga o outro. Esse eu acho que é o grande segredo para mim. Se alguém perguntasse assim, Milton, qual é o grande segredo para mim? É a forma que você enxerga o outro. Porque se você tem uma compaixão com o outro, você quer sentir o que o outro tem. Você quer ter amor pela outra pessoa. E o amor, como Deus é o próprio amor, eu acho que aí você abre uma porta para ver tudo que é de Deus nessa situação. E aí, quando tem Deus, tem luz. E onde há luz, não tem escuridão. Então, esse eu acho que é uma grande chave, porque foi para a minha vida e é para a vida da Ju também, né? E eu acho que um exemplo, né, que você, né, dá aqui para todos, até os homens que nos assistem, que estão acompanhando o Vô e Maridos, é que você sempre empodera, né, a Ju, né, empodera ela para ser empresária, empodera ela como mãe, né? Então isso é muito legal de ver também de vocês dois, né? A gente vê de fora isso e é muito legal de ver. Agora vocês têm 3 filhos, né? Então daí a dinâmica da casa também muda. Conta um pouquinho pra gente. Olha, essa parte, eu ainda, como é que diz? Eu reprovo em algumas matérias, né? Com Ainda o certeza. Milton está se recuperando. Por quê, gente? Ele queria a Ju só para ele. E agora tem que dividir com 3 crianças. Não é que é Olha, verdade, né? Que é não, verdade. deixa eu te contar essa. Já que você falou isso, é que a gente é íntimo, daí tudo sabe, né? Mas deixa eu contar uma. A Juliane fazia tudo para mim. Eu nunca. De verdade, eu acho que Deus foi tão tremendo que nem eu esperava as coisas que ela fazia. De verdade. Não esperava mesmo. E a gente casou. O testemunho do casamento já foi maravilhoso, que eu não tinha dinheiro para casar, Deus providenciou tudo. Usou pessoas para dizer, vai, que esse casamento é eu que vou fazer. E a gente foi, Deus foi preparando tudo. Ela, depois que a gente casou, ela fazia tudo para mim, antes também. E eu acho que isso, quando veio os filhos, realmente você impacta, mas não que eu tenha balançado, eu tiro sarro com ela. Na cama, às vezes, eu tiro sarro, eu digo, pô, amor, você nunca mais teve aquela massagem no pé, você não dá mais bola comigo. Ela só me olha assim e fala, você tá de brincadeira, né? Eu falei, tô de brincadeira, tô. Mas o que eu reprovo, às vezes, que eu acho na questão dos filhos, é que assim, eu sou um cara que tem uma certa disciplina e fui obrigado a ter muita disciplina. A disciplina, ela é extremamente necessária quando ela é sadia. Quando ela extrapola um determinado nível, ela começa a virar não é bom, Uma né? opressão, né? Vira uma opressão. Uma opressão, exato. Então, eu estipulei algumas coisas que às vezes dá certo, às vezes não dá. Por exemplo, 9h30, 10 horas, eu estipulei que as crianças, querendo ou não querendo, elas têm que ir para o quarto. Até porque eu me preocupo muito com a saúde, porque elas crescem melhor se elas dormirem cedo, um monte de coisa. E daí tem aquele tempo de 1 hora que eu posso conversar com a Ju, até porque eu fui 7 anos passado, saí em novembro, né? Eu fui executivo de um outro negócio, e eu tô de novo junto com a Ju na empresa que eu tenho desde 1997. É a mesma empresa. Ela só mudou de ramo aí em 2004.
para frente. Mas é a Ju que toca. Literalmente, hoje é a Ju que toca essa empresa. É ela que toca, ela que comanda, ela que faz tudo. Ela está querendo agora passar o comando para mim, né? E eu estou relutando em pegar, né? Mas a gente trabalha junto. E eu, como eu estou numa obra faz 2 anos, e eu até vi o Fábio esses dias falando, né? Que ele teve uma obra e tal. Teve. E eu sei o que deve ter passado, porque não é fácil É. e faz parte, porque é muito investimento. Você pensa que vai acabar em um ano e não vai acabar em um ano, e é assim Muito mesmo. sério, né? O fornecedor falha, eu sei como é que é, É, acompanhei. e a gente depende muito de tempo, apesar que foi benção, porque não teve tanta chuva em Curitiba, o pessoal que está trabalhando, a gente fez uma equipe pequena porque não podia fazer uma equipe grande, está indo bem, e já está no final. Então, com tudo isso, eu não consegui me dedicar também com a Ju, estou me dedicando meio expediente. Então, a Ju, nesse ponto, eu não tenho o que falar, ela é uma heroína, então ela diz para mim, ela foi forjada no fogo, até por mim, porque eu realmente não aliviei para ela na época que a gente se conheceu, em alguns pontos que eu sabia que lá na frente ia ser muito prejudicial para ela. Uhum. Principalmente a alimentação. Né? A Ju era uma menina que tinha uma alimentação praticamente 100% errada. E tinha diversos problemas na época que estavam demonstrando que isso ia dar um caos lá na frente. Coisas intestinais e tal. E eu conhecia muito dessa área. Eu era muito influenciado nessa área, trabalhei 12 anos numa área muito interessante da área médica, visitei diversos congressos no mundo inteiro, então isso para mim foi bom. E eu peguei muito pesado com ela nisso. Outras coisas, quando a gente foi para a igreja, a gente teve um trabalho de Deus muito forte na gente em relação a condutas junto, em relação a alinhar quando você tem uma só carne de verdade. É uma só carne. Isso é muito importante para as borboletas. Eu fiz a tenda profética com a Ju da família no último evento, Na né? conferência do voo, e a gente tinha, as pessoas chegavam ou tinha um momento lá que elas iam receber palavras, aí tinha vários espaços diferentes, às vezes era desenho e tal. E tinha um espaço que era famílias, era pra gente ter várias famílias recebendo ali, ficou só a família, só a única família que topou ficar foi o Milton, a Ju e as crianças, e ficaram do começo até o fim, deram 500 mil palavras para aquelas mulheres, eu também tive tanto testemunho de vocês, teve até bebê que nasceu, gente, de palavras que a Ju liberou lá. Muita coisa aconteceu, mas conte dessa experiência aí. Essa experiência foi maravilhosa, até porque nós tínhamos total noção do que ia acontecer, porque o Espírito Santo estava falando com a gente. A gente sabia que ia ser entre aspas, um esforço tremendo físico, falando, porque você fica muitas horas lá e tal. Eu perdi as contas, eu acho que a gente orou por mais de 200 pessoas, talvez, nem sei se, mas com certeza. E um testemunho não, uma coisa que me marca daquele dia e que veio muito forte agora em mim enquanto a gente falava, e que eu creio que é de Deus, é que teve uma pessoa do Borboleta e que ela até fez escola do alto comigo. E ela veio conversar comigo depois, não lá na tenda. E pediu para conversar e falou assim: Milton, quero conversar com você. Eu fiz o voo, eu fiz a escola do alto, é tremendo tudo que eu estou aprendendo, tudo que eu estou me libertando, tudo que eu estou conhecendo. Eu vou na igreja, eu gosto da minha igreja, etc. Só que é o seguinte, eu não tenho mais muito o que fazer porque o meu marido, ele não me acompanha e eu já não consigo mais conectar. E eu não sei mais o que fazer, o que que você tem para me dizer? Eu baixei a cabeça, no meu pensamento eu disse assim: Espírito Santo, fala, porque eu não vou falar como homem, né? Porque você é marido, eu sou marido, tem uma relação, você não pode deixar nada vir de você, né? E eu olhei para ela e só disse uma frase: é exatamente por isso que você está fazendo o Voo e Borboleta. É exatamente por isso, para que você aprenda a trazer o teu marido para o mundo de Deus, porque você e ele são uma só carne. E Esse é a palavra diz que a mulher, uma das funções da mulher, um dos papéis da mulher é aproximar o homem de Deus. Olha como nós temos esse chamado lindo, né? Ou a gente afasta o nosso homem de Deus, ou a gente aproxima. É muito legal isso. É, e foi tremendo. Ela se emocionou e sentiu muito que foi de Deus. E eu acho isso tão importante porque o movimento Voo e Borboleta, para mim,
ele é o próprio nome já diz movimento, né? Ele tem que sempre tem que estar em movimento, isso não tem dúvida, mas ele traz chaves importantes para as mulheres e normalmente por uma questão da sociedade, né? Nós somos um mundo muito novo, né? O Brasil então é um bebê de 500 anos, né? E a gente vem de um mundo muito machista. A gente vem de um mundo que tem muitas características masculinas fortes. Estou falando do pessoal que está mais fora da igreja, né? Uhum. E assim eu espero. Então, o que acontece? As mulheres têm uma tendência de terem mais resquícios de serem machucadas, digamos assim. Então, o voo e borboleta é importantíssimo para elas se reconhecerem, se entenderem que são filhas da liberdade e tudo. E quando você consegue alinhar isso em casa, e se não alinhar em casa, você entender que é um triângulo, você vai orar por Jesus, e daí ele é que vai fazer a obra. Não é a tua carne, não é o teu braço, né? A própria palavra diz, eu não lembro mais se era Timóteo, onde que era, que maldito seja o homem que confia na força do seu próprio braço, né? Nós não devemos confiar no nosso próprio braço. Essa palavra foi muito forte para mim naquela época que eu conheci a Ju, porque eu acreditava muito em mim, né? E aí, eu acho que isso daí é tremendo a libertação que traz para um casamento, é tremendo a libertação que traz a segurança para a mulher, mesmo que ela esteja insegura na sua vida carnal, aquilo cai como uma chave de segurança e que desperta, é igual luz sobre a escuridão, vai embora a escuridão. Eu acho que isso, quando traz para o ministério, para a igreja, para tudo, eu acho maravilhoso, né? Eu sou meio como é que diz, né, suspeito para falar, porque eu gosto de tudo isso e, ao mesmo tempo, a gente também tem um ministério junto, eu e a Ju, e a nossa igreja, a gente não atua tanto lá, mas eu amo a nossa igreja, e também teve um evento de vocês lá que foi muito legal, né? A própria pastora nossa gosta muito da questão da borboleta, então eu acho tremendo, né? Então não tenho fica muita puxação de saco, mas é isso aí, né? Mas é isso mesmo, né, Milton? A gente acredita nisso, né? Por isso que a gente tá nisso, né? A gente tá todo mundo junto nessa. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, porque a Ju, na verdade, quando ela entrou para o movimento, ela já era uma mulher livre, né? Ela já tinha muitas coisas. Eu queria que você citasse pra gente quais as áreas que você, como marido, percebe que a tua mulher voa. Quais as áreas que ela voa mesmo, ou que você viu ela voar, ou que talvez não era e é, né? Ou que já era e ficou mais, mas quais áreas que você vê que a Ju, uau, ela voa mesmo? Conta pra gente. Eu acho que o movimento trouxe algumas coisas que foram muito importantes para a vida da Ju. A gente já era muito engajado, a gente, em termos de ministério, de orar, de intercessão, dessas coisas e tal. A gente ainda, é daqueles que vai no monte. A gente gosta, né? Agora está parado, mas a gente gosta. Mas a Ju teve sim uma libertação, deu 2 pontos que eu acho tremendo por causa do voo e borboleta. Uma por exemplo, ela tinha muito medo de falar em público. A Juliane nunca você colocaria ela em público. Nunca você colocaria ela numa live. Nunca, absolutamente, nunca. E ela tinha muito potencial, tem muito potencial nisso. Então, isso eu acredito a tudo que o Espírito Santo trabalhou nela no voo e borboleta. Sim, sem dúvida. Eu A lembro Ju já dos testemunhos lá, que poderoso, né? Ela e a Sophie, filhinha, dando o testemunho juntas, coisa mais maravilhosa. Como toca as mulheres quando ela fala, né? A voz dela é muito doce, muito certeira, né? Porque ela é muito sensível. É muito legal. Ainda bem que ela liberou essa área pra gente também receber, né? Através da vida dela. Ela dançava, até dançou em outras igrejas e tudo, mas não falava. Né? Ela se apresentava. Ela tinha parado a dança, né? Acho que a dança reviveu na vida dela de uma forma muito livre, né? Eu acompanhei isso também. Ela começou a dançar. Gente, na conferência, Voe, ela fez uma dança na abertura que foi improvisada. Por querer, ela combinou algumas poucas coisas com as crianças, ela dançou com as crianças. Gente, foi lindo. Até na edição, quando a gente vê, a música fala da Trindade e tem as 2 meninas e ela representando assim, é algo maravilhoso, né? Então, eu lembro que foi um desafio para ela isso, e ela disse, não, eu vou fazer sem ensaiar, vai ser para quebrar tudo mesmo. E foi muito legal. A liberdade, foi né? Muito foi muito legal. Graças a Deus eu estava lá, eu acho que só tinha 5 homens lá, né?
porque era tudo das mulheres. Eu ainda, quando entrei, comecei a tirar sarro naquela fila. Falei, galera, tá aqui mais um homem que tá entrando, as meninas ficaram só rindo. Mas, e a outra libertação foi a questão da religiosidade. Mas essa palavra, como ela é muito ampla, eu quero detalhar um pouquinho ela. É assim, é a religiosidade daquela questão do medo mesmo, né? A religiosidade, principalmente quem vem de um catolicismo, como eu e como ela, existem muitas questões históricas de penitência, de se você não fizer, você vai ser condenado, sabe? Sabe? Isso é característica, né? E você carrega isso. Então, essa questão da religiosidade, ela entender a palavra de Deus, entender a unção do Espírito Santo, entender todos esses aprendizados de Deus, do manual da vida que é a Bíblia, de uma forma mais suave, foi muito tremendo. Ou seja, não que ela não conhecia a palavra, ela conhecia, mas o Vô Borboleta fez essa conexão. Retirou uma conexão enferrujada e velha e colocou uma conexão nova e muito mais verdadeira do que ela estava acreditando. Então existia isso. Isso foi uma grande libertação, que eu achei muito tremendo. Que de repente, se você tem um espírito guerreiro, ninguém vai vir com religiosidade dizendo para você, ei, você vai ter um problema, se cuida, você tem que fazer, senão você vai ser punido. Não, você é guerreiro, você vai para o front. Eu tenho essa característica. Ela não tinha essa característica e eu via isso pesar. E eu não gostava de ver isso nela. E aí isso não existe mais, na verdade. Não existe mais. Né? Eu acho que esses dois são o principal, assim, né? Que eu vi. E nas crianças, o que você percebeu quando as crianças assim foram ativadas nesse ouvir a Deus, né? E é lindo ver elas desenhando, elas dançam, elas louvam, é algo assim impactante, né? Todas as vezes que elas estão com a gente nos eventos, as meninas estão, eu puxo as meninas, vem aqui dançar, vem da palavra, e elas vêm, elas dão. Eu acho assim maravilhoso a liberdade, né, que elas têm. Como que foi esse processo para vocês chegarem nisso, né? Aí estão escrevendo que era a Rebeca orando ontem. As meninas estão escrevendo o que era a Rebeca orando ontem. E eles dançando esses dias, né? A Rebeca e o Samuel, os gêmeos deles. Muito bonitinhos, né? Muito lindo de ver como é genuíno isso e como vocês conseguem cultivar essa liberdade e ensinar essa conexão com o Espírito Santo para as crianças. Então, ensina nós aí um pouquinho. Esse dia aí que eu acho que a Rebeca estava orando, a Santa Ceia estava acontecendo lá na igreja e eu estava lá. Como não pode entrar criança, eles estavam assistindo na TV. E aí fazendo a Santa Ceia deles, e daí a gente dá liberdade. Mas eu acho que isso começa no nascimento da Sofia, né? A Sofia, o nascimento da Sofia foi muito, muito complicado, né? Foi uma guerra muito forte espiritual. Eu, graças a Deus, ouvi o Espírito Santo e eu não chamei nenhum parente, nem mãe, nem pai, nem tio, nem sogra, nem ninguém para ir para o hospital no dia que a Ju foi ter, mas eu não estava achando que ia acontecer algo de ruim. E eu estava achando que ia acontecer tudo de bom. E eu não chamei porque se tivesse lá, realmente a forma que a gente atuou espiritualmente naquele momento foi entrar numa guerra mesmo. E numa guerra as armas foi Deus que deu, foi Jesus que deu, e elas estão bem explícitas na Bíblia. E a gente usou essas armas, as armas que Deus nos deu, para a gente alcançar a promessa que Deus nos deu, que é a Sofia. Mas eu não vou perder tempo nesse ponto, mas a Ju chegou a ser entubada no nascimento da Sofia. Um outro momento a gente conta o testemunho. E eu estava dentro da sala de parto, e no acontecido, e o médico tentaram me tirar lá, e aí o médico principal disse, esquece o pai, se concentra na paciente. E estava todo mundo suando e tal, e eu levantei os braços e comecei a entrar no mundo espiritual. Eu falei, eu entro agora no mundo espiritual. Eu declaro, Deus me deu essa mulher, Deus me deu esse filho, Deus me deu a Juliane. Nenhum mal tem poder ou autoridade sobre o nome de Jesus. Assim Deus determinou. E assim você tem que respeitar. Então eu estou te dando uma ordem, pode ir embora. Você não tem poder sobre esse nome. E isso foi uma guerra, todo mundo ouviu lá. E graças a Deus deu tudo certo. Então, quando a Sofia nasceu, eu já tinha um propósito, eu com a Ju, a gente ora, hoje não diário, mas a gente ora mensal, pelos nossos tetranetos. Olha, então, foi longe. Que legal. Você tem que orar, eu oro até essa geração, porque eu sei das gerações passadas minhas, as coisas boas, as coisas ruins,
E eu tive o conhecimento há anos atrás de um estudo que teve de 1756 até 1930, mais ou menos. Foi feito 2 famílias na Inglaterra, e 2 famílias, foi feita uma árvore genealógica deles, e vieram aí por 200 anos, mais ou menos, de quem tinha um projeto de oração e os outros que não tinham projeto de oração. Ambos tinham a mesma capacidade financeira. É impressionante quando você vê o resultado. Tipo, um tem 156 pessoas ligadas a uma igreja, chegaram a ser, alguns é padre, alguns é pastor, alguns é bispo, alguns é não sei o que, outros têm pessoas importantes da sociedade na época que escreveram livros, não sei o que. Aí tem alguns que não são gente boa, acabaram tendo problemas na vida e tal. Quando você vai para outra que não orou, tem 50 e poucos presidiários. Tem 30 e poucas prostitutas, tem 20 que foram padres, pastores, bispos, não é 150 como a outra. Você começa a ver, quando eu tive acesso a isso, foi logo no início. Eu lia muito, eu gostava de ler e tal, e aí eu falei, gente, isso daí tem que ser aplicado na nossa vida. E a gente já orava com a Sofia todo dia. Quando entrou os gêmeos, a gente continuou no mesmo pique. Eles têm que participar da oração diária. Eles têm que ouvir o pai e a mãe orar pelos netos, bisnetos, tataranetos e tetranetos. E eles têm que orar e liberar as orações deles, né? E eu acho que isso foi muito importante no Ouvindo o Espírito Santo também. Por quê? Porque a gente entendeu a linguagem de cada um. E não, que Deus fala com cada um, né? Perfeitamente. Porque senão eu estava querendo trazer a forma que eu orava, talvez para eles crescendo agora, talvez eu quisesse embutir uma forma. E eu não vou fazer isso porque lá atrás a gente teve esse acesso. Então isso foi importante, mais uma vez. Esse livro é O Poder da Bênção dos Pais, não é? O Poder da Bênção dos Pais. Eu não lembro, Gi. Quer dizer, eu li uma pesquisa muito parecida com essa, não sei se é a mesma, mas é O Poder da Bênção dos Pais e mostra, né, a diferença dos pais que abençoam e que oram e dos pais que não oram e não abençoam, né? Então é uma diferença extraordinária mesmo. Mas eu gostei dessa ideia de orar até para as outras gerações. Eu estava parando aqui no filho, no neto, no bisneto, no máximo, né? Muito legal essa... Você sabe que eu falo para a Ju, a gente veio para cá, nessa vida a gente tem que deixar um legado. Então, umas coisas que eu incentivo a todo mundo, eu vou fazer isso quando entrar na casa nova, eu e a Ju, a gente vai escrever todos os testemunhos, os fatos reais que aconteceram e como aconteceram. Para casa? Né? Não, é que na casa eu vou ter mais tranquilidade. Não, é que eu disse, quando eu for para a casa nova, eu vou ter um lugar que eu vou poder ter a minha escrivaninha, sentar lá. Entendi, é por isso. E aí nós vamos escrever, porque meu espaço e você vai poder, tem que escrever. A gente tem que escrever esses testemunhos, porque são nossos netos que vão estar lendo eles. Se imagine hoje você pegar um livro, que seja pequeno, e falar assim, filho, esse aqui são os testemunhos do teu bisavô. E imagine você ouvir um testemunho de fé, um testemunho de conduta, um testemunho de caráter, né? Porque muitas vezes você na vida, principalmente na vida que a gente conhece o caminho de Deus, você vai ser colocado de frente para a tua vida certas situações que vão te trazer benefícios, mas não condiz com o caráter de Deus. E muitas vezes você não está preparado para lidar com isso, não está preparado para lidar com a questão do dinheiro, e aquilo você acha que é uma facilidade e você acaba aceitando. E esse é o momento, é a chave para você mostrar o teu caráter. Esse é o momento. E eu tenho muito testemunho nessa área, na minha área empresarial, muito testemunho. E eu paguei preços por causa disso, mas são preços bons, não é preço ruim. Impressionante como Deus fala com vocês nessas áreas, né, de negócios, é incrível, vocês têm respostas, você tem insight, ele se revela, ele dá um direcionamento. Eu acho isso assim, precioso assim, do exemplo de vocês. E tem 1 minuto só, Milton. Ai, que pena. Tempo aqui. Fale suas considerações finais aí, ou declare alguma coisa para essas mulheres, para os maridos. Free. Bom, eu quero aproveitar, quero declarar, eu quero fazer uma oração bem rápida. Eu quero pedir Espírito Santo do Senhor.
Eu venho aqui nesse momento, Pai, eu quero declarar que a palavra da tua verdade entre sobre a mente e o coração de todos que estão aqui nos ouvindo, mas principalmente os casais, os maridos, e às vezes pessoas aí agora que estão ouvindo que o seu marido não está perto, não está nem perto, digamos, do conhecimento que vocês queriam que ele tivesse do amor de Deus. Eu declaro que a unção sobrenatural do Espírito Santo do amor de Deus invada o quarto onde ele dorme, invada a casa de vocês, invada onde ele está agora. Muitas vezes ele pode nem estar mais dentro da tua casa, mas que vai o Espírito Santo visitar com essa verdade do amor de Deus sobre a vida dele.